Olá, povo de Deus! A passagem do Evangelho hoje, somos chamados a reconhecer Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, e a segui-lo no caminho da cruz, sabendo que o verdadeiro discipulado implica em abraçar o sofrimento com a esperança da ressurreição. Vamos ao Evangelho do dia. Veio o Filho do Homem, a fim de servir e dar sua vida em resgate por muitos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então, Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Torne-se você também um evangelizador, se inscrevendo, comentando e deixando seu like. Isso aumenta o alcance do nosso canal. Quem é o Cristo de Deus? Nesta passagem, vemos Jesus em oração, em um momento de recolhimento, algo que marca seu profundo relacionamento com o Pai. A presença dos discípulos indica que eles estavam aprendendo não apenas com os ensinamentos de Jesus, mas também observando sua intimidade com Deus. Jesus, ao terminar sua oração, faz uma pergunta crucial: Quem diz o povo que eu sou? Esta pergunta revela que Jesus tinha consciência das diferentes opiniões sobre sua identidade e queria sondar o entendimento de seus discípulos sobre quem ele realmente era. A resposta inicial deles reflete a confusão e as esperanças messiânicas do povo. Para alguns, ele era João Batista, para outros, Elias, ou um dos antigos profetas que ressuscitara. Estas respostas mostram que, embora Jesus fosse reconhecido como alguém importante, a multidão ainda não compreendia sua verdadeira identidade. Em seguida, Jesus desafia seus discípulos diretamente: E vós, quem dizeis que eu sou? Esta pergunta traz à tona uma dimensão mais pessoal, em que a fé dos discípulos seria testada. A resposta de Pedro, o Cristo de Deus, é uma confissão clara e poderosa da identidade messiânica de Jesus. Pedro não fala por intuição ou dedução humana, mas porque esta verdade foi revelada a ele pelo Espírito Santo. Neste momento, Pedro representa a fé da Igreja nascente, que reconhece Jesus como o Messias, o ungido de Deus, aquele que veio para redimir Israel e o mundo. Apesar dessa grande revelação, Jesus imediatamente proíbe que eles contem a outros. Este segredo messiânico é intrigante, mas tem uma explicação. O povo ainda não estava preparado para entender plenamente o que significava ser o Cristo. Eles esperavam um Messias político, um libertador militar que os livraria do jugo romano. No entanto, a missão de Jesus era muito mais profunda e espiritual. Ele veio para trazer uma libertação eterna, uma salvação que não seria conquistada pela força, mas pelo sacrifício de sua própria vida. Jesus, então, começa a revelar o destino que o aguardava: sofrimento, rejeição, morte e, finalmente, ressurreição. Esta previsão de sua paixão deve ter chocado os discípulos, que ainda não compreendiam como o Messias, o ungido de Deus, poderia ser sujeito a tamanho sofrimento e humilhação. O plano de salvação de Deus, porém, envolvia o caminho da cruz. A glória de Jesus não seria manifestada através de conquistas terrenas, mas através de sua obediência ao Pai, culminando na sua morte e ressurreição.
Este era o verdadeiro mistério de Cristo, que os discípulos precisariam entender com o tempo. Por fim, este episódio nos desafia a refletir sobre nossa própria resposta à pergunta de Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Assim como Pedro, somos chamados a reconhecer Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, e a segui-lo no caminho da cruz, sabendo que o verdadeiro discipulado implica em abraçar o sofrimento com a esperança da ressurreição. A fé em Cristo exige uma entrega total, um reconhecimento de que Ele é o centro de nossas vidas e a fonte de nossa salvação. Assim como os discípulos, somos convidados a aprofundar nosso relacionamento com Jesus, deixando-nos transformar por seu amor e sua verdade. A paz de Cristo e o amor de Maria, tia Alessandra. E aí, povo de Deus, gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.